Você está em uma cápsula. Você nunca jogou esse jogo na vida, mas na mesma hora sabe exatamente o que fazer. Você se levanta, segue a luz azul piscante, pega a chave inglesa brilhante no chão, caminha em direção à única porta destrancada. Mas por quê? Por que você não volta? Por que você não fica parado? Porque você sabe exatamente para onde ir. Eu sou Luiz Proença e hoje a gente vai falar sobre affordance, signifiers e feedbacks, e como os jogos guiam cada um dos seus movimentos sem que você perceba. Antes de tudo, uma verdade universal: se o jogador não entende o que deve fazer, geralmente a culpa é do designer. Você já passou pela experiência de jogar algo e simplesmente não saber para onde ir? Ou pior, morrer várias vezes porque não entendeu como funciona uma mecânica? Isso provavelmente te deixou com vontade de desistir. Justamente porque não importa quão bonita seja a arte, quão épica seja a trilha sonora ou quão inovador seja o gameplay. Se o jogador não consegue entender o que precisa fazer, o jogo falhou. E um bom game designer precisa entender o nosso comportamento para impedir que isso aconteça. Basicamente, nosso cérebro está constantemente procurando padrões. Buscamos por referências, seguimos padrões de luz e sombra, preferimos caminhos com visibilidade. Essas escolhas não são coincidência, são comportamentos que evoluíram para nos manter vivos em ambientes desconhecidos. E isso nos leva ao primeiro grande conceito que todo designer precisa dominar: affordances. Esse termo foi criado pelo psicólogo James Gibson, mas foi popularizado pelo Don Norman em seu livro O Design do Dia a Dia, que basicamente significa a relação do usuário com um objeto e as ações que ele pode tomar com ele. Olha esse controle, você sabe instantaneamente como segurar, onde posicionar as mãos e quais botões apertar com quais dedos. Por quê? Porque o formato dele comunica essa função. Olha para essa caneca, se você sabe que ela serve para colocar líquido e beber algo, isso é affordance. No level design, affordance está no desenho dos espaços. Rampas são para correr ou deslizar, barras são para se pendurar, e superfícies estreitas são para se equilibrar. Cada elemento tem uma forma que comunica tão bem sua função de maneira tão óbvia que você nem precisa pensar o que fazer. Você simplesmente sabe. Mas quando você tenta pular em uma saliência que parecia tão escalável quanto qualquer outra, desliza e fica questionando sua sanidade e as leis da física do jogo, a culpa não é sua. É do designer que não conseguiu comunicar bem as affordances do ambiente, causando frustração e quebra de imersão. Portal 2 é um exemplo perfeito de affordances bem executadas em um puzzle. Cada cubo conta uma história visual completamente diferente. O cubo básico comunica leve e versátil através de sua forma limpa e tamanho médio. Já o cubo pesado é maior, tem detalhes industriais e bordas metálicas. Você sabe instantaneamente que ele serve para coisas que o cubo leve não consegue fazer, como ativar botões de pressão pesados ou quebrar vidros reforçados. Mas a affordance sozinha não basta. Você pode ter o objeto mais intuitivo do mundo, mas se você não souber para onde olhar e nem para onde ir, você vai ficar perdido. E é aí que entra o nosso segundo pilar. Signifiers são as pistas que o jogo te dá de onde ou como usar os affordances. Ou seja, se affordance é o que você pode fazer, signifiers é como você sabe o que fazer. Raios de luz podem indicar uma passagem por perto. Uma textura diferente da parede indica escalada. Um som abafado atrás de uma porta sugere que há algo do outro lado. Uma área mais iluminada atrai o nosso olhar. Esses são os signifiers, sinais visuais, sonoros ou contextuais que direcionam sua atenção. E quando o design confia no jogador, eles não precisam ser tão óbvios. Fallout New Vegas é um ótimo exemplo de como usar signifiers sem quebrar a imersão. Até porque é o melhor open world já feito. O jogo raramente te diz explicitamente o que fazer, mas ele está constantemente te dando pistas visuais. Esqueletos com braços apontando direções específicas, destroços formando trilhas naturais que levam a locais importantes, marcos visuais únicos no horizonte com torres de rádio ou prédios em ruínas que servem como pontos de referência. E é claro, New Vegas brilhando no horizonte. Tudo isso significa que há algo ali sem precisar de uma única palavra. Além disso, as cores do jogo também podem ser signifiers, mostrando que você pode interagir com o objeto sem precisar de uma UI intrusiva. Eu sei que alguns de vocês estão pensando na polêmica da tinta amarela em jogos. Sabe, aquela crítica de que jogos modernos pintam tudo de amarelo para mostrar onde o jogador pode subir ou interagir. E olha, a crítica tem um ponto.
Quando os signifiers são óbvios demais, eles podem fazer você sentir que o jogo não confia na sua inteligência. Um signifier perfeito é aquele que comunica claramente sem quebrar a imersão, que o jogador acha que descobriu tudo sozinho, mesmo quando o designer colocou todas as pistas na frente dele. Mas affordances e signifiers só funcionam se o jogador recebe a confirmação de que ele interpretou corretamente as pistas. E é aí que entra o terceiro pilar. Mas antes de falarmos do último pilar que ajuda a guiar o jogador, eu te convido a dar uma olhada no meu curso de Introdução ao Game Design. Nele vamos falar sobre o papel do Game Designer e como fazer jogos divertidos. O link está na descrição. Feedback é como o jogo sinaliza que você fez a coisa certa ou errada. É a resposta imediata que o jogo dá às suas ações. Você age, o jogo responde. Você interpreta a resposta e ajusta para a sua próxima ação. Esse ciclo acontece diversas vezes ao longo do jogo, criando a sensação de fluidez e controle. O feedback pode ser visual, como uma animação ou efeito de partícula, marcadores de acerto em FPS, número de danos em RPG ou screen shakes quando algo explode. Pode ser auditivo, como um som satisfatório quando você coleta algo, ou sons diferentes quando projéteis acertam alvos distintos. Pode ser tátil, como a vibração do controle, ou pode ser uma combinação de todos esses. Cada um desses elementos é uma confirmação de que suas ações tiveram impacto no mundo do jogo. Sabe aquela sensação satisfatória quando você acerta um grande golpe e a tela enche de sinais reforçando essa ação? Isso é feedback positivo. Em Doom, Glory Kills explodem partículas vermelhas, produzem um som visceral satisfatório e fazem o controle vibrar intensamente. Hades faz você se sentir poderoso com cada ação. Números de danos saltam da tela em cores vibrantes, cada hit produz um som metálico satisfatório e a screen shake faz cada ataque parecer impactante. Esse é o papel do feedback positivo. Ele ativa o nosso sistema de recompensa e te faz querer repetir uma ação. Agora compare isso com jogos onde você atira em inimigos e eles mal reagem. Sem feedback adequado, até as ações mais poderosas parecem vazias e insatisfatórias. O segredo é variedade e progressão. Se todo o feedback for intenso, nada se destaca. Se todo o feedback for sutil, as ações parecem sem importância. Se tratando de feedbacks, comunicar o erro é tão importante quanto comunicar um acerto. Quando um jogador erra, o jogo precisa comunicar isso de maneira clara, mas de forma carinhosa. Um dos meus exemplos favoritos de feedback simples, mas efetivo, vem de Alan Wake. Quando você tenta abrir uma porta que está trancada, o jogo não apenas não abre a porta, ele reproduz um som específico de porta trancada. Esse feedback é importante porque confirma que você interagiu com algo, mesmo que não tenha conseguido o resultado que queria. Sem esse feedback, você ficaria se perguntando se a ação foi feita, se está no lugar certo ou se o jogo bugou. Dark Souls é famoso por seu feedback brutal, mas justo. Quando você morre, geralmente é óbvio onde você errou e o que você deveria ter feito de diferente. O feedback negativo se torna uma ferramenta de aprendizado. Mas aqui está o ponto crucial sobre feedback. Ele precisa ser imediato e proporcional. Se você demora muito para responder à ação do jogador, ele vai assumir que não funcionou. Se sua resposta é desproporcional à ação, vai confundir em vez de esclarecer. Um bom jogo sabe quando celebrar suas vitórias e quando te avisar que errou, mas sem te frustrar demais. Quando affordances, signifiers e feedbacks trabalham em harmonia, o level design fala por si só. Você sabe o que é possível, você sabe para onde ir e você tem suas ações e escolhas validadas de maneira adequada. Portal entrega esses três conceitos com excelência. As paredes onde você pode criar portais têm affordances claras em suas superfícies brancas e planas. Os signifiers incluem iluminação direcionada para te guiar e o comportamento da Portal Gun. O feedback inclui o som satisfatório do portal sendo criado e a GLaDOS comentando sobre seu progresso. Você entra em uma câmara e imediatamente entende o que fazer. Ou seja, você se sente habilidoso por ter dominado o jogo e simplesmente joga. Esse é o design invisível, uma experiência que parece intuitiva, mas foi cuidadosamente pensada para ser assim. Um level design bem aplicado não te diz o que fazer com palavras, ele te mostra através de forma, cor, luz e consequência. Affordance te mostra o que é possível. Signifier te mostra onde agir. Feedback confirma se você acertou. Esses três pilares trabalham silenciosamente em cada movimento que você faz, em cada decisão que toma dentro de um jogo. E você não se sente perdido, você sente que sabe o que tem que fazer e continua jogando.
Level design não é sobre decorar ambientes, criar desafios impossíveis ou labirintos confusos. É sobre criar experiências que fluem naturalmente, onde o jogador sabe o que fazer a seguir, mesmo quando está sendo desafiado. É sobre fazer o complexo parecer simples e o impossível parecer óbvio. Agora você sabe porque seguiu pelo caminho certo em BioShock. Não foi instinto, foi o design invisível fazendo seu trabalho perfeitamente.